boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai estar recebendo essa mensagem, mas que Deus possa vir de forma poderosa, de forma especial, de forma sobrenatural, com cuidado, com amor, com carinho, com transbordo sobre a minha vida e a tua vida, a todo mundo. Bom dia, Deus, nós te amamos, nós te amamos. Bom dia, bom dia, bom dia, minhas amigas. Bom dia, bom dia, bom dia. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por mais esse dia que nós temos o respirar nos nossos pulmões, Pai amado. Nós te agradecemos por esse sopro de vida, porque Tu nos concedes, Senhor, Tu nos renovas as alegrias, nos renovas as esperanças, porque a Tua palavra já nos diz, Senhor, que as nossas misericórdias, que as Tuas misericórdias são renovadas na nossa vida a cada manhã. Que seria de nós sem a Tua alegria, Senhor? A alegria do Senhor é a nossa força. E nós já queremos Te agradecer. Nós já queremos Te agradecer que possa sair da nossa boca, que possa habitar na nossa mente, Senhor, apenas aquilo, apenas as coisas que, se algum louvor houver, Senhor, se algum louvor houver, que possam habitar dentro de nós. Tudo aquilo que for digno, tudo aquilo que for, sabe, bondoso, tudo aquilo que for correto, que seja isso que habite o nosso coração, a nossa mente, venha e ocupa ainda mais, Senhor. Quer comamos, quer bebamos, que seja tudo para a Tua glória. Mais um dia, Senhor, recebe os nossos pensamentos, recebe as nossas palavras, recebe os nossos dons e talentos, Pai amado. Vem conosco a cada dia, amém, Senhor. Sejam todos extremamente bem-vindos, que Deus possa entrar, ocupar e fazer na nossa vida aquilo que só Ele pode fazer. Eu não sei em que momento você está acessando essa mensagem, em que dia, em que mês, em que ano. Não sei se você está nesse exato momento juntinho de mim, ou se por acaso você está chegando nisso 3 meses depois, 6 meses depois, 3 anos depois, eu não sei. Mas no momento que você estiver recebendo, abra seu coração e tenha certeza e expectativa que Deus tem algo precioso para falar com você. Deus tem algo especial que Ele quer trazer para você e por isso Ele te trouxe aqui. Para você receber, sabe, essa mensagem, para você escutar coisas que talvez sejam a primeira vez que você escute, ou talvez sejam coisas que você já tenha ouvido antes, mas você não estava lembrando. Ou até lembrava, mas não estava conseguindo viver. Hoje Ele quer nos abastecer. Luzita, bom dia, querido. Um beijo no teu coração. Hoje Deus quer nos abastecer de uma nova compreensão emocional. Ele não quer apenas que a gente escute, Ele não quer apenas que a gente passe a raciocinar de uma forma diferente. E sim, Ele quer nos apresentar, nos convidar, nos esticar a mão e nos trazer para mais pertinho dEle, para mais juntinho dEle, para que na nossa vida possa refletir o brilho dEle, tudo aquilo que nós ainda não sabemos. Jamílio, o que a gente ainda não sabe? Cada uma das coisas que nós ainda não damos conta de viver. Porque se nós de fato soubéssemos, nós já estaríamos vivendo. Cada uma daquelas coisas que a gente ainda não vive, nós estamos pagando um preço muito elevado por cada uma delas. E é com a dose de amor e de misericórdia e de graça de Deus que hoje Ele nos chama, que hoje Ele nos traz, que hoje Ele nos concede novos ouvidos de ouvir, uma nova forma de ouvir, uma nova forma de enxergar, uma nova forma de interpretar. Eu estou subindo o meu mergulho, inclusive, independente de você ser homem ou ser mulher, seja mega bem-vindo, mas eu estou subindo o meu mergulho em determinados pontos de energia feminina, tá, queridas? E eu quero compartilhar com vocês a necessidade que a mulher tem de poder se conectar com a sua intuição, de poder se conectar com o seu coração,
Porque Deus, ele nos aproveita, ele nos dedicou um espaço especial. Bem-vinda, Cris. Um espaço especial. A mulher é aquela que tem a dose do sentir. A mulher é aquela que tem a sua intuição, sabe, muito bem aguçada, aquele olho, aquele sexto sentido, que não seja para atender apenas os nossos prazeres, que seja de fato uma conexão direta do nosso coração com o céu. Só que isso só é possível se nós estamos depositando a nossa fé no lugar certo, se nós estamos entregando o nosso caminho. Quanto mais uma mulher, e escuta isso, para você que é homem, para você que é mulher, quanto mais uma mulher tem necessidade de controlar, de querer tudo do seu jeito, no seu tempo, no seu controle, da sua forma, do jeito que você planejou, que você disse que tinha que acontecer, e de repente você se vê completamente, sabe, desestruturada, desesperada, quando os teus planos e as tuas expectativas não são atendidas, você está abrindo mão do seu melhor lugar, que é o nosso lugar de mulher. A mulher é aquela que flui, é aquela que consegue entender o fluxo, é aquela que tem muito mais, inclusive, capacidade de se adaptar às coisas do que o homem. Quando uma mulher ela tem tanta necessidade de estar e se posiciona emocionalmente de forma enrijecida, Jamília, eu não escolhi, Jamília, eu não consigo, Jamília, eu apenas sou, eu sei, porque as experiências de vida, as rejeições que você sofreu, os abandonos que você foi vivendo no meio do caminho, podem ter te ensinado a se colocar em um espaço onde, se não fosse você, não seria mais ninguém. Onde a vida te ensinou, te obrigou a aprender que ou você dava um jeito de fazer e de garantir, ou então você não teria. Ou então ninguém te protegeria, ou então não aconteceria, ou então você estaria perdida. E por isso você aprendeu. Só que o que você já viveu, é a nossa dose de gratidão. Obrigada, Senhor, porque até aqui tu me trouxeste, mas hoje Ele te concede. Hoje Ele vem bater na tua porta para te fazer um novo convite, porque o preço que nós estávamos pagando até então, por ocupar um lugar em um espaço que não é seu, Ontem foi Dia dos Pais. E aí, eu tô longe do meu pai e os meus filhos estão longe do pai deles. Poderia ser um dia muito triste, teoricamente, né? Poderia ser um dia assim de buraco, de dor, de tristeza, de falta. E olha como é necessário muito da nossa sensibilidade, do nosso espaço, do escolher o que nós vamos construir, o que nós vamos ocupar. O que nós vamos gerar, na verdade. Eu estou buscando estar muito atenta, tá, mulheres? Eu quero compartilhar isso com vocês. Estou buscando estar muito atenta na minha troca de palavras, na minha troca de comunicação, para que eu possa me conectar ainda mais com expressões e com verbos que retratem a nossa energia feminina e me retirar de espaços que sejam muito mais da energia masculina. É claro que a gente vai ter uma dose de energia masculina, porque a energia masculina é aquela que realiza, é aquela que faz as coisas acontecerem, é aquela energia da ação. Essa é uma energia prioritariamente masculina e ela precisa existir na nossa vida para que a gente não fique só olhando a vida passar. Não é para você agora, a partir de agora, começar a desejar e não mais realizar. Não. Só que nós vamos ajustar a dose de cada coisa, tá? E um dos termos que eu estou reposicionando é sobre o construir e sobre o gerar. Eu compreendi num novo nível, numa etapa emocional, de registros dentro da história, sabe, das marcas que a mulher carrega e do que acontece na vida de uma mulher, das marcas que um homem carrega e o que acontece na vida de um homem, tá? E entendi que o construir é algo que está muito mais conectado ao verbo, aliás, à energia masculina, à ocupação do espaço do homem. Se você, mulher, estiver tão preocupada em construir algo, provavelmente você está ocupando o espaço do seu companheiro, o espaço do seu marido, ou o espaço daquele marido que era para chegar e não consegue chegar, porque você está sentada na cadeira dele. Não dá para um homem ocupar, fluir o melhor da sua energia quando tem uma mulher ocupando o espaço dele. Quero compartilhar isso com vocês. Jamília, se eu não vou construir, eu vou fazer o quê? Eu e você, meu amor, nós vamos gerar. Eu e você, nós vamos gerar.
Isso é o que é o auge da natureza da mulher. O auge da natureza, da beleza da mulher é a sua tremenda capacidade de gerar. Por que, Jamil? Porque a geração de vida é algo que brota, que acontece, é o processo da natureza que acontece livremente na mulher. Nós fomos feitas para isso. Gerar vai me pedir processo, vai me pedir nutrição, vai me pedir um doar para além de mim que naturalmente vai acontecendo. Essa é a posição da mulher. Quando a mulher sai do seu espaço para querer ocupar o do homem, nós perdemos muito, nós adoecemos, nós ocupamos um espaço que não dá para ser ocupado dessa forma. Lembra que eu estava te falando sobre o Dia dos Pais na minha casa? Eu escolhi de forma intencional, de forma raciocinada, que esse seria um dia feliz para minha casa, que esse seria que os meus filhos não iriam carregar o peso disso. Então, como é que eu poderia fazer? Eu escolhi gerar um dia feliz. E eu não tô te falando do que tá, tipo, de qualquer outra demanda, ou qualquer outra pergunta, ou qualquer outra situação que estivesse ocorrendo internamente comigo, ok? Porque eu continuo tendo as minhas demandas para eu poder cuidar delas e resolvê-las. A minha vida, o meu pedaço, eu sozinha, eu, Jamile, mulher, continuo tendo as minhas coisas que eu continuo falando com Deus, perguntando para Deus, me nutrindo em Deus, gerando o meu acreditar, sustentando a minha fé naquilo que os meus olhos ainda não estão vendo acontecer na minha frente. Mas a minha fé, o escolher acreditar e gerar aquilo, e já celebrar, me posicionar sustentando a minha celebração com Deus, comunicando para Ele que eu sei, que mesmo que os meus olhos não estejam vendo, o deserto que o meu olho possa enxergar em formato de circunstâncias, já é a promessa acontecendo. E eu já celebro, porque dentro desse tempo Deus vai me ensinando e eu vou pedindo claramente isso para Ele, me posicionando, me mostra, me ensina, me forja, sobe o nível da minha preparação. Aquilo que parecia que eu já sabia, legal, maravilha, obrigada, mas me mostra aquilo que eu ainda não percebi, me mostra aquilo que eu ainda não vi e como eu não tinha visto, eu não tinha conseguido cuidar no tempo adequado. No tempo, porque lembra, a minha promessa e a sua promessa, ela já poderia ter acontecido. A minha promessa e a sua promessa não é assim, um dia Deus vai fazer isso com a gente. Não, meu amor. A minha promessa e a sua promessa, ela já está pronta aqui agora. Deus já tem essa promessa agora para acontecer na nossa vida. Jamile, vai acontecer? Não sei. Vai se você permanecer. Vai se você permanecer se preparando, buscando, acreditando e gerando. Quando eu e você escolhemos nos posicionar para gerar, Senhor, eu não abro mão de viver isso. Eu não abro mão porque eu sei, primeiro de tudo, eu sei que foi o Senhor que colocou em mim. Bem-vinda, Edivânia. Foi o Senhor que colocou em mim. Não fui eu que fui atrás. O Senhor colocou isso em mim. O Senhor me deu tal situação, o Senhor me deu tal contexto, o Senhor me entregou, faz parte das minhas promessas. Eu não abro mão das minhas promessas. Se eu não abro mão das minhas promessas e eu ainda não a estou vivendo, isso é sinal de quê? De um detalhe. Falta a minha preparação. Senhor, então me prepara ainda mais. Senhor, me prepara ainda mais. Me faz perceber aquilo que eu não estava percebendo. Me faz usar, me sela, Senhor, naquilo que eu já estava sabendo, naquilo que um dia eu ouvi, naquilo que um dia eu fui ensinada e por acaso eu estava perdida. Eu me distanciei desse ensinamento, eu não consegui colocar vida nele, vivência, eu ouvi, mas não trouxe para mim. Senhor, me coloca agora no novo tempo. Me traz isso de volta. Me faz perceber, me faz viver, me faz entender de uma nova forma. Porque se isso é necessário para eu poder viver as minhas promessas e eu não abro mão de nenhum pedaço do teu plano para a minha vida, então, Pai, estou bem aqui. Me faz perceber, me faz ver, me exorta, me cutuca. Eu subi meu nível de percepção.
eu estou muito mais atenta, eu estou muito mais dedicada em cada detalhe, eu estou esmiuçando, lembra? É o que eu acredito e eu me posiciono para viver aquilo que eu acredito, que eu falo para vocês. A excelência mora nos detalhes. Eu não quero uma multidão de coisas. Eu quero aquilo que é para estar na minha mão. E eu quero realizar de forma excelente, porque é isso que a mulher de Provérbios faz. Ela se posiciona, ela é diligente, ela é excelente em cada uma das coisas onde ela está. Senhor, eu quero subir o meu nível de excelência, de detalhamento naquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Eu não quero desperdiçar nada, Pai. Eu não quero desperdiçar nada. Então, sabe, aumenta em mim esse olhar, essa sensibilidade, aumenta em mim a percepção daquilo que eu errei para que eu possa corrigir a rota mais rápido, para que eu possa soltar. A mulher é aquela que flui, meus amores. Soltem, soltem, soltem tudo aquilo que você acha que você precisa segurar, tudo aquilo que você está fazendo força para poder ser seu, você está se posicionando no lugar errado. Talvez aquilo não seja seu, talvez aquilo não seja para ser seu, porque aquilo que é nosso, ele naturalmente, ele vai se conectando conosco, ele também escolhe aquilo que é nosso em qualquer sentido, tá? Aquilo que é nosso em sentido de relacionamento, aquilo que é nosso em sentido de amizade, aquilo que é nosso em sentido de cliente, solte, porque o poder da mulher está em gerar o magnetismo, ou seja, a mulher é aquela que atrai. Quando você está bem posicionada, o seu jeito, o seu brilho, Deus te deu algo especial que é seu. É seu, é seu. É o seu brilho, é a sua energia, é a sua beleza, é o seu encanto. Talvez você esteja muito desesperada em querer garantir que algo esteja acontecendo e você está perdendo o seu melhor pedaço, que é o pedaço da sua vida, de curtir a sua vida. Você está curtindo a sua vida? Você está conseguindo saborear? Qual foi a última vez que você deu uma gargalhada? Que você riu, que você se divertiu? Eu tô há dias querendo perguntar um negócio para vocês e tava me fugindo, mas agora ele chegou bem aqui na minha mão. Várias vezes eu pensando em vocês. Isso me veio, mas na hora da gente compartilhar isso tinha fugido, mas agora ele chegou. Vem cá, conta pra mim. Qual foi a última vez que você, mulher, dançou? Dançou, linda. Dançou. Qual foi a última vez que você dançou? Botou a sua energia para fluir, se mexeu, conseguiu. Cara, se você não tá conseguindo sentir o seu próprio corpo, botou o seu quadril para se movimentar, botou. Ei, quem te disse que Deus quer uma coisa enrijecida? Quem te disse que Deus está te querendo de luta em luta? Quem te disse que Deus te mandou colocar escudo? Quem te disse que Deus te mandou ficar presa dentro de uma armadura? Vai fluir, mulher, vai sentir teu corpo, vai te mexer, vai flexibilizar. Como é que pode caber espaço para uma outra pessoa? Como é que vai caber você poder ser cuidada, você poder ser amada? Esse homem poder chegar, esse homem poder ocupar o espaço dele se não tem espaço para ele. Como que dá? Bom dia, Catizinha. A melhor semana de todas da nossa vida já começou. Vai fluir, mulher. Vai fluir, vai fluir. Te conecta, vai dançar, vai pintar, vai fazer comida. Vai pintar, bote a sua criatividade para vir para fora. Dá espaço para tua intuição poder acontecer, querida. Porque é nessa hora que a gente se conecta, a gente cria o nosso elo direto com Deus. Ele precisa de espaço para poder fluir em nós, para que possa então fluir através de nós. Não ocupe um espaço que não é seu. Quando eu estava te falando sobre o Dia dos Pais, eu te disse, né? Eu escolhi que seria um dia feliz na minha casa. Eu quero compartilhar 2 situações com vocês. Eu escolhi que ia ser um dia feliz, então eu fui com os meus filhos e organizei com eles um almoço especial. Um almoço gostoso, um almoço legal, um almoço feliz, para que a gente estivesse ali sentado na mesa, batendo papo, brincando. E foi isso que aconteceu. A gente comeu, a gente riu, a gente brincou, a gente se divertiu. Eu comuniquei, lembre, a minha vida e a sua vida
precisa de espaço de gratidão. A minha vida e a sua vida precisa de espaço de gratidão. Independente do que estiver acontecendo. Ah, Jamile, mas eu não concordo com tal coisa. Ah, Jamile, mas isso daqui ainda não tá legal. Ah, Ei, não importa o que estiver acontecendo. A melhor conexão que eu e você podemos ter com qualquer pessoa ao nosso redor vai ser construída sob um espaço de gratidão. Ainda que tenham dores, ainda que tenham dificuldades, ainda que tenham erros, ainda que tenha pedaços que você ainda não conseguiu chegar no melhor formato, tá? Chegar num ponto de conexão. Por exemplo, Jamile, tem um monte de coisa que a gente ainda não concordou, tem um monte de coisa que a gente está discutindo. Ok, pega isso, bota numa caixinha. Bota numa caixinha com um tema. Tenha clareza de que tem um tema que você precisa resolver de uma forma melhor, de uma forma mais intencional, de uma forma mais inteligente, que você ainda não encontrou o melhor caminho para poder resolver isso. Mas não é a pessoa, é o tema. Bote esse tema numa caixinha e arreda essa caixinha para o lado. Porque quando você arreda o tema para o lado, você consegue se conectar de pessoa para pessoa. Você consegue entender que essa pessoa que está existindo na sua vida, alguma coisa, alguma conexão tem para que ela exista na sua vida. Começa daí. Qual é a razão dela existir na tua vida? Foi Deus que colocou? Foi os seus vícios que trouxeram? Como foi que essa pessoa chegou? Qual é o papel dela e qual é o espaço dela? Para você poder entender como é que você vai ter que nutrir essa relação. Ou se é uma relação que já não é mais para existir. Não é mais para existir. Mas para isso a gente precisa criar essa zona de discernimento. Vem cá, o fulaninho ele existe na minha vida. Eu quero que ele continue a existir na minha vida. Faz sentido para mim que ele exista, porque se faz sentido eu preciso nutrir essa relação. Se não é para ele existir na minha vida, então eu preciso agradecer, olhar para as situações que eu vivi junto ao fulaninho, agradecer, tirar os aprendizados dela. O que foi que eu aprendi por ter vivido isso com o fulaninho? O que foi que eu aprendi nesse caminho? Tirar os aprendizados. Quando eu consigo me ver aprendendo, eu consigo agradecer. Lembra, eu já te ensinei. E reforço para mim, para minha vida, para minha lembrança, para os meus ouvidos, para o meu cérebro, para o meu coração, que a gratidão é o nosso elevadorzinho. A gratidão é o nosso elevador que vai nos elevando. Naturalmente, ele eleva a nossa frequência. E com a frequência mais alta, nós nos conectamos com coisas ainda melhores. E as situações ainda melhores passam a poder acontecer livremente na nossa vida, de forma natural. De forma natural. Então, quando eu fiz esse movimento, eu comuniquei. Olha só, eu fiz um movimento intencional. Eu escolhi que a energia da minha casa seria uma energia de alegria. Eu escolhi de forma intencional, tá? Preste atenção para você. Pare de se colocar num espaço de vítima. Pare de se colocar num espaço de uma pessoa que só boia. O fluir da mulher não quer dizer que a gente está boiando, tá? O fluir da mulher quer dizer que nós conduzimos as situações com intencionalidade, com clareza, para que as pessoas, para que aquele contexto possa ser gerado o melhor possível ao nosso redor. Esse é o papel da mulher. Nós somos a auxiliadora idônea, ou seja, é nossa função auxiliar para que todo aquele conjunto que faz parte da nossa existência possa ter a melhor base de nutrição possível para poder estar preparadas para seguir a vida. É esse que é o papel da mulher, meu amor. Aí você está honrando a escolha que Deus fez de te colocar para ser uma mulher, para vir para cá sendo uma mulher. A mulher gera vida. Nenhum outro ser consegue gerar vida naturalmente como nós. Isso é riquíssimo, gente. Isso é riquíssimo. Nós ocupamos um papel gracioso. Isso é graça. Por que graça, Jamile? Porque isso é dom de Deus. Foi Deus que concedeu pra gente. Você não escolheu. Pera lá, deixa eu escolher aqui. Eu tô indo lá pra terra. Me dá aí o meu questionário, o meu formulário, que eu vou aqui marcar o meu xizinho pra eu poder ser mulher. Ei, nós naturalmente ganhamos isso de presente pra Deus. De presente de Deus.
Exatamente isso, Cidinha, com clareza e leveza. Porque quando nós ocupamos esse espaço, a gente faz tudo acontecer de forma diferente ao nosso redor. Sabe qual foi o outro ponto? Quando eu criei, bem-vindo, meu amigo, quando eu criei intencionalidade sobre o ambiente que eu queria no meu lar, nesse dia, quando eu me responsabilizei em guiar o meu lar, para que não fosse um dia de lamento, para que fosse um dia de júbilo, um dia de canto, um dia de agradecimento, eu dei o comando. Lembra? Eu não preciso obrigar, mas eu conduzo, eu dei o comando para minha casa, para os meus filhos, de que nós faríamos um dia super legal. E olha só, eu fui colocando as palavras e fui colocando as emoções que eu queria dentro deles. A condução não é apenas o que a gente diz, é a forma como a gente diz. A forma como a gente embala o presente já dá o tom do presente. Pode ser um presente simples. Deixa eu te contar uma coisa rapidinho. Por várias e várias vezes. Às vezes não dá tempo, por alguma razão. Eu sou gente que nem você, tá? A minha vida pulsa da mesma forma. Tem momentos que eu acabo entrando numa janelinha que quando eu vejo, não tem tudo o que eu queria na minha casa. Acabou alguma coisa. Acabou a fruta, acabou, sei lá, acabou minha proteína, acabou alguma coisa e eu ainda preciso fazer esse movimento de mercado, de poder comprar e recompor, ok? Vida normal pulsando. Só que a beleza com que eu busco arrumar a minha mesa não gera para os meus filhos a sensação de falta. Tá tudo sempre tão bem bonito, tá tudo constantemente, de novo, com intencionalidade. Por quê? É por causa deles? Não. É por uma escolha de vida que eu fiz. É por uma escolha que eu aprendi a colocar o meu melhor. Eu aprendi a fazer isso até quando eu estava sozinha. Não tinha ninguém, era só eu e Deus. E eu tive que aprender a me acompanhar, inclusive de Deus. Porque antes eu vivia num espaço que eu, por vezes, me considerei sozinha. E eu não conseguia perceber que eu não estava sozinha, eu estava com Deus. Se você ainda não consegue cuidar com amor, com cuidado, com gentileza e com delicadeza de você, meu amor, você ainda não entendeu a importância que você tem, quão especial você é e que Deus te acompanha. Eu arrumo as coisas, eu busco colocar a beleza, sabe? A mulher é aquela que cuida da beleza das coisas. Nós nutrimos o invisível e quando o seu olho bate no visível, ele simplesmente está percebendo algo que você já está sentindo, porque nós nutrimos isso. Naquele momento, eu abasteci os meus filhos. Qual foi o próximo passo, Jamile? Eu comuniquei para eles que nós celebraríamos o Dia dos Pais nós ligaríamos. Nós faríamos a chamada de vídeo com o meu pai. Eles fariam a chamada de vídeo com o pai deles, para eles celebrarem, para eles comemorarem esses pais e agradecerem para eles. Eu sei que isso é importante para eles. Eu sei que nesse momento meus filhos estão aprendendo a se posicionar em dose de gratidão por aquilo que eles vivem, por aquilo que eles recebem. Olha só isso. E aí nós conseguimos dar espaço para que cada pessoa possa ser honrada. Honrada por aquilo que carrega, honrada pelo seu próprio papel, honrada no seu espaço. E que nós possamos viver cada uma das coisas. Gente, isso fez toda a diferença no meu lar. Eu quero dizer para você, compartilhar a dose de vulnerabilidade, compartilhar com você, que tem momentos, inclusive, que às vezes eu olho para minha própria sensação daquele momento e eu digo assim, Deus, como tu é maravilhoso, como tu és glorioso, como que o teu amor e o teu cuidado me alcança até através da vida dos meus filhos. Porque se eu fosse me permitir me guiar só pelo que eu estou sentindo agora, o meu coração nesse momento não está sentindo tanta alegria assim. Eu sozinha não estou sentindo tanta alegria, mas eu escolho de forma raciocinada, de forma intencional, eu escolho me posicionar com alegria, eu escolho reverberar alegria ao meu redor para que eu possa abastecê-los de alegria.
E quando eu faço essa escolha, o meu ambiente vai sendo nutrido por alegria. Eles vão se abastecendo dessa alegria e vão me devolvendo. O meu potinho de alegria vai se enchendo. Porque eu estou fazendo um movimento de troca. Eu estou injetando e estou bebendo dessa fonte. Estou injetando e estou bebendo dessa fonte. O que você está escolhendo injetar ao seu redor? Entregar e beber. Entregar e beber. E você... Gente, não se iluda. Não se iluda. Todo lugar, todas as pessoas, todas as informações que nós acessamos, nós entregamos algo e nós recebemos algo. Nós entregamos algo e nós recebemos algo. Não ache que você vai se conectar a alguma coisa que você vai só entregar e não vai receber. Ingenuidade. Nós vamos sempre receber. Por isso que nós precisamos ter atenção onde nós nos conectamos. Porque quando a gente faz isso, a gente está ativando ainda mais, nos permitindo viver de acordo com aquilo que a gente acredita, sendo menos vítima e construindo mais intencionalidade para que a gente possa fluir, não é boiar. Você não está solto boiando, mas eu e você podemos fluir no nosso melhor formato. Olha só. Dá uma respirada aí, mexe teus ombros, vamos lá, dá uma mexida, vamos fechar essa caixinha, respira, mexe tua cabeça. Quem pegou coisa aqui? Quem já pegou alguma coisa importante, especial? Quem pegou uma lembrança, um aprendizado? Solta o foguinho, solta o coraçãozinho, vai. Escreve aqui, Jamília, ainda bem que eu vim. Bora, bora. Deus tem mais pra nós, Deus tem mais pra nós. E a autorização, né? A autorização, o livre permitir que os homens possam ocupar de verdade o seu lugar. Jamília, eu que não tenho marido, bem-vinda, eu também não tenho marido. Eu também não tenho marido. Eu também sou uma mulher, aliás, estou uma mulher divorciada. Jamília, eu que sou solteira, eu que sou viúva, eu que estou viúva, eu que estou também divorciada. Qual é a minha jornada? Meu amor, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Geisazinha. Seja muito bem-vinda. Para você, o meu espaço e o seu espaço é um espaço de confiar em Deus. A segunda coisa que eu vou colocar rapidamente aqui no pote para você, rapidamente para eu entrar no nosso tema, para a gente já arrochar e fechar, é... Quando eu escolhi me posicionar, ontem eu recebi um parabéns, eu fui fazendo um caminho que eu desconstruí esse espaço que eu ocupava, tá? Eu ocupava muito da fatia da energia masculina e eu fui desconstruindo isso, quebrando. Meu ponto de partida foi o ápice, olha só, pega pra você no que fizer sentido. Dose de vulnerabilidade, olhe para a minha história para poder enxergar onde você pode criar liberdade para você. O ápice da minha ignorância, o ápice da minha arrogância, o ápice da minha autossuficiência, o ápice da minha prepotência me colocou para viver no tempo da minha ignorância, um tempo, meu amigo Cleófas, um beijo no teu coração, esse paizão, feliz dia dos pais, amigo, que você tenha tido um dia super especial, viu? Um beijo no seu coração, um beijo pra tua família. Ei, o ápice da minha ignorância e todos aqueles outros vícios emocionais me colocou um dia para criar expectativa e achar que eu poderia ser pai e mãe. Pega pra você. Se você tá vivendo nessa dose de arrogância, se você tá vivendo nessa dose de prepotência, se você tá vivendo nessa dose de autossuficiência, você tá boicotando você e seus filhos. O auge da minha ignorância me fez pagar um preço altíssimo, onde eu me posicionava extremamente julgadora do outro. E eu não tô querendo aqui nem aumentar nem diminuir a dose do outro, porque cada um carrega a sua parte, tá? Aquilo que não era legal, não era encaixado, não era o que deveria ser do outro. Eu não quero entrar no mérito do outro, eu quero olhar pra mim.
Porque quando eu olho para mim e quando eu faço a real avaliação minha, eu tô te auxiliando. Se você quiser a olhar para a sua história e ver aquilo que você pode estar fazendo acontecer hoje, e pelas cicatrizes da minha história, talvez você gere espaço de libertação para a sua. Eu me posicionei por vezes na minha vida anterior, lá quando eu comecei a minha maternidade, eu carregava essa dose de autossuficiência onde eu achei que eu poderia ser pai e mãe. Olha a ignorância. E eu ainda dizia assim, rapaz, eu sozinha sou muito melhor do que com fulaninho. Olha a ignorância. Jamile, mas não era verdade? Eu não sei. Eu só sei que eu fui ignorante e inconsequente o suficiente para querer parar para analisar isso só depois que eu já tinha um filho. O que me impediu de ter capacidade o suficiente para raciocinar, para querer fazer esse tipo de análise antes de gerar filho, então? Por que tu não pensaste nisso antes? Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não avaliei com toda essa dose de critério antes? Porque, meu amor, a mulher tem um papel, a mãe tem um papel, o pai tem outro. Você nunca vai dar conta de ser mãe e pai. Uma mulher não dá, um homem também não dá. Não existe uma pessoa conseguindo ocupar maravilhosamente dois papéis. Me desculpa, mas você precisa saber disso. Porque eu paguei um preço muito alto pela minha ignorância do que eu achava que dava para acontecer. E paguei um preço muito alto quando essa minha consciência me chegou. Eu carreguei, lembra? Eu te digo todo dia, a culpa tem uma dose antibiótica. A culpa pode ser um remédio antibiótico maravilhoso na nossa vida, se nós soubermos usar na dose necessária. E eu precisei, gente, é muito tempo caminhando, tá? Treinando. É muito tempo treinando para chegar aqui e conseguir ter essa dose de vulnerabilidade, conseguir ter cicatrizes para poder compartilhar com você, abrir da minha história para te permitir enxergar o que você pode desenhar em você e na sua vida. Porque talvez agora você esteja se posicionando numa dose perdida. Ou então você nem viveu isso e eu posso estar com a minha história te ajudando a te poupar de dores que você nem precise passar. Talvez você esteja olhando e dizendo assim, Jamile, eu estou dentro de um casamento, isso não acontece comigo. Mas na prática você pode estar casada e se posicionando dessa forma. Achando que você é melhor do que o outro, achando que você, faz mais do que o outro, achando que você é mais maravilhosa do que o outro e você está ocupando o espaço do homem e da mulher, achando que está ocupando o papel de pai e de mãe, isolando aquela outra pessoa, isolando o teu marido, isolando a tua esposa, achando que você sozinha é melhor. E emocionalmente você está ocupando o espaço do outro. O outro não consegue fazer o papel dele direito porque tu está ocupando a cadeira. Como é que ele vai poder ser um pai maravilhoso? Ou o melhor pai que ele puder ser, porque ele não está aqui para atender a sua expectativa. Ele não está aqui para atender a minha expectativa. Se por acaso, em algum momento na sua história, você criou o desejo de querer que fosse um pai melhor, por que você não recrutou melhor antes? Prestasse atenção nisso antes. Agora esse é o pai que você gerou. Esse é o pai que você escolheu. Agora a sua parte é entregar a honra. A sua parte é honrar esse pai. A sua parte é ensinar o seu filho e a sua filha a honrar o pai que ele tem. Amar e honrar o pai que ele tem. Porque um ser humano sem honra, um ser humano que não sabe honrar, ele cresce esburacado. Ele nunca vai poder viver o pleno voo dele. Porque ele não sabe ter gratidão. Ele não sabe honrar. Vai ter que aprender a honrar, meu amor. Quando eu fui entender sobre isso, gente, já era um preço muito alto. Já era um preço muito alto. Então, ai Jamile, mas ele não é um bom pai. Ai Jamile, mas ele abandonou. Ai Jamile, mas eu tive que me virar sozinha. Eu quero te dizer que eu respeito a tua história. Mas a sua história, com os erros e acertos, ela foi gerada por você. Ela foi permitida por você. Tudo aquilo que essa pessoa fez ou não fez, tudo aquilo que ela deu conta de fazer ou não, fez parte e faz parte da sua escolha. Se você não recrutou um pai ainda melhor para os seus filhos antes,
Agora é isso que se tem. O que você pode treinar de você para que você seja capaz de conseguir se conectar no melhor e extrair o melhor dessa pessoa aí para poder entregar para os teus filhos. Porque se tu não treinares os teus olhos, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. A boca fala do que o coração tá cheio. Se o meu olho não for treinado para eu olhar pro fulaninho, para eu olhar pro meio daquilo que parece um monte de entulho e aprender a enxergar diamante no meio do entulho, eu não vou conseguir ensinar os meus filhos a fazer isso. E se eu não ensinar os meus filhos a fazer isso, eu não vou conseguir ensiná-los a ter honra e a ter gratidão. Se eu não conseguir ensinar os meus filhos a ter honra e a ter gratidão, eu falhei como mãe. Eu falhei como mãe, eu falhei como pai. E eles vão caminhar numa vida, não vão voar como as borboletas. Não vão voar nem como águia. Eles vão se arrastar. Preste atenção no que tem que existir dentro de você, para que você possa nutrir quem está ao seu redor da maneira certa. Se nutrir, não existe nutrição que a gente possa entregar para o outro que não comece em nós. Quando nós estamos nos nutrindo da maneira certa, a gente simplesmente reverbera. Levante da cadeira que não é sua. Jamile, mas ele não faz o papel dele. Ele vai se acertar com a conta dele. Levante da cadeira que não é sua. Levante da cadeira que não é sua. Sabe por quê? Na falsa ilusão de que você está fazendo o papel dele, o papel do pai. Quando você acha que você está fazendo o papel de pai, eu já estou te garantindo que você está falhando, no mínimo, no seu. No seu. Porque é impossível um corpo ocupar 2 espaços. Um corpo não ocupa 2 espaços. Um corpo ocupa 1 espaço. Nessa hora, meu amor, você vai estar com uma perna na tua cadeira e com uma perna na cadeira do homem. Quem vai ocupar a outra perna da tua cadeira? Era pra tu estar com as 2 na tua. Mas tu tá com uma perna na tua e com uma perna na dele. E aí? Você vai falhar no seu papel de mãe. Você vai falhar miseravelmente no teu papel de mulher. Querendo, olha, se abraçando com vício emocional é vício, prepotência é vício, arrogância é vício. Quem te diz? Tem gente que tá batendo, no mundo o povo tá batendo palma, dizendo assim, nossa, eu falei pra vocês, ontem eu recebi um feliz dia dos pais. Esse papel é seu também. Pô, desculpa, com muita educação, com muito respeito. Obrigada, querido, mas esse papel não é meu. Esse papel não é meu. Não é meu. Eu entrego o melhor que existe em mim, o melhor que eu tenho, mas eu não faço o papel de pai. Eu entrego ao máximo que eu posso o papel de pai para ser ocupado pelo pai. Jamile, mas não é um pai tão bom. Cara, foi o que eu recrutei naquela hora. Foi o que eu recrutei. O meu nível de desenvolvimento era capaz de alcançar aquilo. Então agora é meu papel extrair o melhor que puder daquilo dali. Daquela pessoa que é tão falha quanto eu. Ou talvez eu seja ainda mais, porque a minha dose ainda de arrogância e prepotência está querendo julgar o outro. Foi o que foi recrutado. Confie no plano de Deus. Confie no plano de Deus. Eu tinha amigas antes, eu me lembro certinho disso. E foi muito forte na minha história. Quando eu tenho um filho de 19 anos, né? Eu tô com 38, ele vai fazer 19, que ele tem certinho. Eu tive meu primeiro filho com 20 anos de idade. Eu namorei por 2 anos e aí engravidei e o meu namorado era doido pra casar. E nessa hora eu olhei e disse assim, não serve pra ser pai de filho meu. Podia ter pensado nisso antes, né? Podia ter adotado as condições para que isso não acontecesse antes, mas não tive essa capacidade. E aí eu fui mãe com 20 anos de idade. Quando eu fui mãe com 20 anos de idade, eu carreguei essa dose de prepotência que eu achava que eu era melhor sozinha, que eu podia ser mãe e pai. E aí, nessa hora, o que aconteceu? Eu fui criar o meu filho sozinha, com a minha dose de arrogância, achando que eu podia ocupar esse espaço. Gente, é um espaço que não dá para ser ocupado. Não dá para ser ocupado por uma mulher, porque tem coisas que o filho precisa do espaço de pai. Só que se você não construir essa imagem de referência e de respeito por essa figura paterna, na hora que chegar a hora que você precisar da dose de limite que só um pai consegue dar, ele não vai ter quem respeite. Vai ser muito desafiador, porque ele nunca aprendeu a enxergar a janela de respeito real naquela figura. A figura que ele respeitava constantemente era a sua.
Como é que agora ele vai poder aceitar uma outra pessoa dando limite para ele? Mas o real papel do limite quem dá é o homem, sabia? Você sabe receber limite de alguém? Você se permite receber limite? Você sabe se subordinar, meu amor? Se não couber em você, se você ainda estiver sentada na janela de menina, que ainda é tola, que ainda bate o pé, que ainda quer tudo do seu jeitinho, da sua forma, não vai dar para caber um homem honrado do teu lado. Não vai dar. Ou você vai atrair um homem banana, um homem fraco, um homem frágil, que não sabe se posicionar, que tem que engolir aquilo que você fala constantemente, que tudo tem que ser do teu jeito. Não vai dar. Só que sabe o que acontece? Gente, eu atendo direto mulheres adoecidas. Mulheres que adoeceram fisicamente, porque adoeceram primeiro emocionalmente, sem perceber. Elas até agora não têm consciência do processo que aconteceu fisicamente com elas. Porque elas acabaram adoecendo no espaço de ocupar o espaço errado. Ocupar o espaço errado. Tá forte, né, Cida? Tá, uau. Gente, quem mais pede aí pra ficar gravado? Quem mais? Quem são as outras mulheres que estão pegando coisa forte aqui? Clareza forte, que sabe que tem mais mulher que quando você tá ouvindo isso, você tá lembrando de várias pessoas e várias amigas que você queria ter disparado isso pra elas. Que você queria que elas estivessem escutando isso daqui, ouvindo isso daqui. Quem mais enxerga sentido nisso? Quem mais enxerga? E aí, qual era o pedaço que eu tava? Quem me lembra? Tchanã, perdi. Mas era uma coisa importante que eu tinha pra falar pra vocês. Era uma coisa importante. Porque isso tudo, de novo, eu digo pra vocês, eu estou mergulhando na minha dose de energia, no meu remodelar, no meu fluir, passando para um novo nível de existência, um novo nível de leveza, uma nova forma de realizar e de viver uma vida cada vez melhor. Com respeito, né, Cidinha? Eu vou ver se eu consigo pegar o exato passo que eu tava. Mas dentro dessa nossa janela é necessário nós entregarmos esse espaço ao homem, porque não vai dar para nós ocuparmos. Aí sabe o que eu tive que aprender? Inclusive, quando eu recebi aquele parabéns ontem, que graças a Deus dessa vez foi só um, antes eu recebia vários, mas eu fui desconstruindo, até que eu recebi apenas um. Glória a Deus, Senhor. E aí, quando eu recebi ainda esse um, eu parei, procurei em mim, onde estava esse pedaço, que ainda tinha uma janelinha aberta, que deu espaço para que uma pessoa viesse me dar Feliz Dia dos Pais. Tipo, desejasse para mim uma comunicação dizendo, esse dia é para você também. E aí eu parei, respirei, olhei, pensei nas responsabilidades e no papel da figura paterna do homem, qual é a função de um homem dentro de uma família, e consegui, respirei, agradeci a Deus por essa dose de clareza e devolvi para Deus o controle. Disse assim, não, Pai, obrigada por o Senhor me conceder a oportunidade de entregar o melhor que existe em mim, o melhor que eu posso para Deus e para os meus filhos, mas esse papel não é meu. Esse dia não é meu. Eu sou muito feliz em poder ser mãe e celebrar o meu papel de mãe, mas esse espaço de pai, Senhor, não tendo aqui juntinho fisicamente o pai deles, e nem essa figura de homem, porque eu acredito, vou te partilhar minha crença, tá? Eu acredito que pai é quem cria, tá? Eu não acredito simplesmente em laços de sangue. Eu acredito em entregar honra. Ok, dê honra, ame e honre. Agora, o real laço é daquele que escolhe amar. Porque você pode ter alguém que é do seu sangue e que escolheu não amar. Deus colocou na vida, mas escolheu não preencher esse espaço e ok. Agora, existe uma absurda honra naquele que escolhe amar. Aquele que escolhe amar são os reais laços. E esses laços, nesse momento, ainda não tem essa figura. Esse varão ainda não está aqui do meu lado, né, para poder se posicionar no espaço de escolha de amor desses meninos. Mas ok, o que eu fiz? Eu entreguei esse espaço para Deus.
eu devo vir para ele: Senhor, eu sei que tu és o marido das viúvas e que tu és o pai dos órfãos. Eu estou nesse papel dessa viúva. O Senhor é o meu marido. Enquanto esse varão não chega, enquanto esse homem não chega, o Senhor é meu marido. E se o Senhor é o meu marido, o Senhor é o pai dos meus filhos. O Senhor é pai desses órfãos aqui fisicamente, que não estão com essa figura paterna atuante aqui direta. Ocupa esse espaço. Ocupa esse espaço na vida dos meus filhos, no coração dos meus filhos, nesse acompanhar do desenvolvimento deles. Não permita mais que eu puxe para minha mão. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer no coração deles. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer no coração de cada um de nós. Não me deixa querer voltar para aquele espaço que eu já aprendi a levantar. Não é meu esse papel. Não é meu esse papel. E quando eu consigo me comunicar sobre isso, falar conscientemente, intencionalmente sobre isso, me posicionar em figura, em espaço emocional e racional sobre isso, eu consigo me posicionar num lugar que me dá muito mais liberdade no meu fluir, que me permite ocupar o máximo do meu espaço de mulher e de mãe, para que eu entregue para eles tudo aquilo que é do meu papel de mulher e de mãe. É isso mesmo, Cidinha. E não gerar a expectativa nem em mim e nem em quem, Jamile, nem nas minhas filhas. Porque quando eu ocupo o meu melhor espaço de mulher, eu estou ensinando às minhas filhas, estou ensinando ao meu filho qual é o espaço de uma mulher. Se eu quero ter mulheres saudáveis e homens saudáveis, eu preciso ocupar o meu espaço para que, me vendo viver, eles possam aprender que existe uma vida boa e feliz ocupando o meu espaço de mulher e de mãe. Então, meu filho está autorizado a poder se tornar um pai incrível, porque ele vai saber o que é o papel de um pai e que uma mãe não pode ocupar o papel de um pai, e que eu não quero, não escolho e não me posiciono para ocupar o papel de um pai. Eu estou dando liberdade para as minhas filhas, para que elas não me olhem e modelem a coisa errada, para que elas não me olhem e achem que uma mulher tem que ocupar o papel de um homem e de mulher, que uma mulher pode ser mãe e pai. Não pode, não pode. Isso é um espaço de sobrecarga e não existe voo na sobrecarga. Existe voo na carga. Levando a minha carga, eu vivo o meu melhor possível. Fazendo o meu espaço, eu dou espaço para o outro poder viver o seu, no seu melhor papel. Olha como é incrível, olha como a gente gera realidades completamente diferentes. Olha, Cidinha. Meu pai biológico não conheci, mas o meu pai do coração foi e sempre será o meu pai. Gratidão, meu pai biológico. Honra aos dois. É isso, Cidinha, é isso. E quando a gente vai avançando, a gente vai entendendo e aceitando, inclusive, a dose de gratidão a cada um, porque cada um conseguiu nos dar o melhor que existia dentro dele, ainda que a ausência tenha sido o melhor que ele conseguiu entregar. Porque talvez, se tivesse sido criada diretamente por ele, talvez tivesse se perdido. Caramba, né? Gente, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus não permite nada que não possa ser aproveitado por nós. Deus não permite que aconteça nada na nossa história que não seja para o nosso melhor, ainda que sejam as nossas dores, ainda que sejam as nossas lágrimas, mas tem um aprendizado, tem um propósito. Deus usa isso na nossa história, Deus nos concede isso na nossa história para que a gente possa usar, no mínimo, como adubo para a terra. Adubo para a gente poder fertilizar a nossa terra e a nossa terra se tornar ainda mais fértil. E que agora as novas sementes que nós nos colocamos a plantar podem se tornar sementes novas num solo fértil que vai frutificar muito mais. Olha só isso, que forte, né? Que forte. Bem-vinda, Cris Simone, coisa maravilhosa. Catiane, tu tá me enviando mensagem para participar aqui, para entrar ao vivo. Me fala se tu tá fazendo isso de forma intencional ou se tu apertaste sem querer aí nesse botão por acaso. Bora, vou entrar aqui. Mexe aí de novo, gente, forte, né? Quantas coisas lindas e fortes. Quantas coisas lindas e fortes sobre a nossa energia feminina, sobre esse papel da mulher, sobre o papel do homem. E eu nem parei para detalhar o papel do homem, tá? Só foi nessa nossa pincelada. Olha só, forte.
Coisa maravilhosa. Olha, Tati, perdi meu pai com 15 anos de idade, fiquei com muitos vícios emocionais, estou me modelando a cada dia. É isso, minha amiga. Existe um espaço de cura, para todos nós. Simone, maravilhoso dia a todos nós, maravilhoso dia. Bora, mulherada? Nosso dia 4 de 54 dias, ou seja, temos mais 50 dias coladinhas e juntinhas. Ah, não, é 56, inclusive. 55, 56, é. Vamos lá, dia 4. A palavra nos encontra. Olha só, base bíblica. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. No processo de cura das raízes, pode ser que você se sinta tentada a orientar-se pela palavra dos outros. Quem tá pegando coisa forte aqui? Quem dispara mais aviãozinho? Quem traz mais gente aqui? Bora! Aviãozinho, foguinho, coraçãozinho, bora! Bora transbordar, bora transbordar. Essa é uma batalha que todos iremos enfrentar. Muitos terão opiniões a seu respeito e lhe dirão o que fazer. Vai pegando. Alguns deles estarão em sintonia com seu coração. O que a gente tanto falou sobre a mulher? Da importância de escutar o nosso coração. Olha só. Outros não. Entenda algo. Algumas pessoas permanecerão em sua vida mesmo que não estejam sincronizadas ao que você está vivendo. Olha só isso. E elas ficarão lá atrás. Elas ficarão lá atrás e as palavras delas estão com os ponteiros atrasados. Olha isso para minha vida e para a tua. São palavras que não têm conexão com o tempo de hoje. Nossa, eita Deus. Seja como for, caminhar de acordo com as expectativas alheias não é fácil. Costumo dizer que ter uma bússola é importante nessas horas. É por esse motivo que andar sob a orientação da palavra de Deus é crucial em nossa jornada. Ela é luz para o nosso caminho. Você já acendeu a lanterna do celular num lugar escuro para saber onde estava pisando? Guardadas as devidas proporções ao que a Bíblia, ela ilumina o terreno sob os nossos pés e mostra buracos ou obstáculos que podem nos levar ao tropeço ou queda. O contrário também é verdade. Se caminharmos sem a luz das Escrituras, então significa que estamos sujeitas a cair em ciladas, a ser enganadas ou a nos perdermos pelo trajeto. Olha que forte. Incrível, né? Vocês lembram tanto que acho que foi ontem, inclusive, que a gente falou tanto sobre o que era esse caminhar, né? Esse caminhar sobre a orientação, assumir a responsabilidade da sua própria vida e não ficar esperando que os outros digam para você o que é para você fazer, em que tempo é para você fazer, que horas é para você levantar. Ai, vai agora, que é covardia. É covardia querer se posicionar colocando a história da nossa vida e as decisões da nossa vida na mão do outro, que não recebeu a visão que Deus parou para dar para mim e para você, porque Ele dá de forma direcionada na minha mão e na tua mão. Tá vendo? Essas pessoas podem estar com um ponteiro atrasado. Já é para estar acontecendo algo na sua vida. Só que você não está assumindo a responsabilidade pela sua própria vida. E está empurrando na mão do outro, dizendo que é o outro que vai vir falar. Ah não, Jamília, eu vou esperar por ele. Na hora que ele aceitar, na hora que ele disser, na hora que ele autorizar. Olha isso, olha isso. Mulher, é essencial que você crave uma verdade no seu coração, que é a base desse livro. Se possível, passe-a para o papel e colhe em algum lugar visível, no espelho do banheiro, na porta do armário, da geladeira. Raízes não podem ser tratadas no escuro. Escreve aí você. Raízes não podem ser tratadas no escuro. A luz revela o que está oculto e escondido.
E nenhum tratamento de raiz pode ser paliativo. Para isso, a palavra de Deus, que é o fundamento do nosso edifício, precisa ter liberdade e acesso irrestrito para vasculhar cada fragmento do nosso ser. Jesus contou em Mateus 7, 24 a 29, a parábola de duas casas. Uma construída sobre a areia e outra sobre a rocha. Um dos seus propósitos era de demonstrar a importância, pega para mim e para você, a importância dos alicerces sobre os quais edificamos. E como isso precisa ser um ponto de alerta na nossa vida. Sobre o que você tem construído os seus fundamentos? Onde estão fixadas as suas raízes, meu amor? Na palavra divina ou nas tuas próprias vontades, hein, mulher? Nas escrituras ou na opinião alheia? Na Bíblia ou nos traumas do passado? Será que toda vez que você vai ler a palavra, toda vez que você vem aqui e ouve alguma coisa da palavra ou algo que te exorta, você começa a se recomunicar sobre os traumas do seu passado? Ah, Jamile, é muito fácil, né? Falar assim, ai Deus, é muito fácil o Senhor me trazer essa palavra aqui. O Senhor não lembra mais aquilo que eu vivi? O Senhor não lembra mais aquilo que fizeram comigo? O Senhor, por acaso, não lembra mais disso? E está pautando, e está aceitando pautar a sua vida, a sua existência e a sua obediência a Deus. Regidas pelos traumas, pelas dores que você já viveu na sua história. Eita Deus. Escolha sempre ficar com a palavra de Deus. Algo que constantemente sinto o Senhor me relembrar é: não prossiga sem uma palavra minha. Não prossiga sem uma palavra minha. Tenho o hábito de todo mês de janeiro ou de períodos bem pontuais durante o ano retirar-me para ouvir o que Deus tem a dizer e pedir a Ele direção para a próxima temporada. Você consegue dar marcos? Você consegue parar, sabe, se isolar do mundo para você conseguir criar conexão direta com Deus e trazer marcos, declarar de fato uma nova temporada e trazer um marco para a sua vida? Para sentir, para gerar, para escutar, para conectar e para realizar aquilo que de fato Deus está nos posicionando e querendo. Simplesmente não posso viver sem escutar sua voz e compreender com clareza que passos tenho de dar. Em uma dessas ocasiões, o Senhor me pediu uma exposição mais significativa. Sempre tive o instinto de me esconder, guardar e proteger. Eu não queria cometer o erro da rainha de Sabá e exigir algo além do necessário. Bom dia, Ismaelzão, bem-vindo, amigo. No entanto, o Senhor me fez lembrar de Daniel, que apesar do decreto que proibia as orações a qualquer deus e homem, que não fosse o rei Dário, abriu a janela e orou ao Deus de Israel. Olha só isso. Naquele momento entendi que deveria abrir a janela e expor o que acontecia dentro da nossa casa. Olha aqui o que eu tô... Gente, eu vivi exatamente isso. Quando eu comecei o plenitude dessa nova rodada, eu fiz completamente debaixo de obediência. Esse devocional que a gente está realizando aqui agora é completamente debaixo de obediência. Quando eu paro para te contar sobre as minhas experiências de vida, sobre o que aconteceu na minha vida, sobre o que acontece na minha vida hoje, é literalmente sobre esse espaço de obediência. Porque esse passo de fé serviria de cura para outras famílias. Ei, Deus maravilhoso! No início não foi simples, gente, não é. Contudo, esse movimento só aconteceu e teve êxito porque fomos confrontados com uma declaração de Deus que nos capacitou, amparou e sustentou para essa ação. Isso foi há alguns anos e até hoje eu e minha família nos emocionamos com alguns testemunhos gerados a partir da palavra que recebemos do alto. Deus sempre respalda a sua palavra. Por isso desafio você, mulher, a permitir que a palavra a encontre nesse exato momento. E isso pode acontecer de maneiras incomuns e imprevisíveis. Como uma mensagem despretensiosa de uma amiga nas redes sociais ou quando você abre as escrituras, tendo uma passagem específica no seu coração. O importante é que a palavra de Deus te encontre.
te ilumine o caminho e te dê sustentação. Esse encontro vai permitir que você seja sacudida, curada, reativada pela ação poderosa das Escrituras, combinada com a presença sublime do Espírito Santo. Acredite, quando essa junção ocorrer, você não apenas será preparada para uma nova estação, mas nunca mais vai ser a mesma pessoa. Quer isso para a tua vida? Quer esse momento? Quem declara assim, Jamile, sou eu. Eu quero, eu escolho vir ser preparada para uma nova estação e nunca mais ser aquela velha pessoa. Você quer isso para você? Você quer isso para você? Coisa maravilhosa, né, queridos? Coisa maravilhosa. Ei, Deus maravilhoso, como nós te agradecemos. Como nós te agradecemos, Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia, minhas queridas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu escolho ser preparada para uma nova estação. É isso, Cati. Perfeito. Quem mais declara, quem mais se posiciona, quem mais escolhe, sabe, vir para esse novo tempo. Que felicidade tê-las aqui, queridas. Mais um dia Deus veio e fez na nossa vida, na minha e na sua. Eu espero de coração que você tenha recebido algo precioso e especial no dia de hoje. Que Deus tenha te trazido, sabe, um novo sopro, um novo respiro, uma dose de alinhamento. Uma dose de alinhamento, de fortalecimento, ainda mais na sua vida. Que você vá, que você seja ainda mais abençoada, que você vá florir no dia de hoje. Que ocupe o seu espaço com delicadeza, com leveza, com aquilo que existe de melhor, do teu melhor brilho. Que você flua, que você escute o seu coração, que você conecte a sua intuição com aquilo que o Papai do Céu está trazendo, especialmente para a tua mão. Que você se posicione para ser um maravilhoso instrumento de Deus na vida de cada uma das pessoas ao seu redor, começando a permitir que Ele brilhe de verdade na tua. Beijo, queridos, no coração de vocês. Fecha teus olhos se você se sentir confortável. Fecha teus olhos, respira fundo, puxa pelo nariz. Solta pela boca. Pai amado, Paizinho. Como Tu és maravilhoso, como Tu és gracioso, como Tu és glorioso, Pai. Nós queremos Te agradecer por essa dose de inspiração, por essa dose de amor. Vem nesse momento, Pai, iluminar a vida de cada uma das minhas irmãs, de cada um dos meus irmãos que por aqui passaram, que receberam algo, que pegaram algo para dentro do seu próprio coração, que pegaram algo para poder compartilhar com alguém, que fizeram essa palavra chegar ainda mais longe, Senhor. Nós sabemos que Tu és vida para cada um de nós, nos preenche, nos acompanha, nos alinha, nos forja, nos envia, Senhor, nos prepare e nos envia. Nós Te amamos, nós Te agradecemos pelo Teu glorioso dia, porque Tu nos entrega esse momento que é o presente, Senhor. Que Tu Te faças presença cada vez mais viva na nossa vida. Que nós possamos levar o Teu nome no nosso testemunho, no nosso viver, no nosso proceder, e que novas pessoas possam ser apresentadas a Ti como um caminho maravilhoso que é o Senhor. Porque nós estamos mostrando, compartilhando através das nossas vivências quão maravilhoso é estar aos Teus pés, como nós podemos ser vulneráveis, como nós podemos abrir o nosso coração, como nós podemos mostrar quem de verdade nós somos, sem precisar ter medo de sermos feridos, machucados, porque Tu nos protege, nos cuida, nos alinha, nos exorta e serve de luz para tantos outros. Acompanhe o nosso dia, manda Teus anjos acamparem no nosso caminho, Senhor. Nos traz um bom pensamento, uma boa palavra, esperança, luz, fé e amor, Senhor. Envia cada um dos meus irmãos no melhor que existir dentro do nosso coração. Flua, Senhor, através de cada um deles. Nós Te agradecemos. Amém. Assim seja. Glória a Deus.